Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse 19º domingo comum da liturgia, em que estamos rezando e louvando a Deus pelo Dia dos Pais, por todos os pais, parabenizando os que estão aqui, os que estão acompanhando em casa, também fazendo a abertura da Semana Nacional da Família, que esta semana todo o Brasil celebra e que nós, na Arquidiocese de Aracaju, de modo muito especial, na pessoa do coordenador arquidiocesano, Evaristo e Joseilde, o casal arquidiocesano, acolhemos a toda a comissão arquidiocesana e a toda a pastoral familiar de todas as paróquias, de toda a nossa arquidiocese, e pedimos luzes e luzes do Espírito Santo para todas as famílias e para todos nós que estamos na evangelização pela família. Que o Espírito sempre nos ilumine e nos conduza. Pedimos o Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha
E agora, dentro desse evangelho que nós ouvimos, Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 33, em que nós acompanhamos no domingo passado, Jesus que multiplicou os pães e alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois que alimentou, fez os discípulos entrarem na barca e atravessarem o mar para o outro lado, o mar da Galileia. Enquanto ele despediria as multidões, depois de despedir as multidões, foi orar no monte. E os discípulos foram. Esta é a imagem da Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alimentou, os discípulos se alimentaram e partiram em missão. Assim, nós nos alimentamos na missa, com a Santa Eucaristia, e em seguida vamos ser cristãos, lá na casa da gente, lá no trabalho da gente, lá onde a gente está. Sai da missa alimentado e entra no mar da vida. E no mar da vida a gente vai testemunhar a fé, a gente vai em missão, a gente vai proclamar, a gente vai anunciar a alegria de ser cristão, anunciar a alegria de pertencer ao Senhor. Assim é o retrato desse primeiro versículo que a gente vê. Alimentados, partiram. Saciados, encorajados, partiram. Pois bem, isso era de tardezinha. A noite chegou e o barco já estava longe no mar. Agora vêm as dificuldades. Se a noite chegou, começou a primeira dificuldade nessa partida. A primeira dificuldade é tá de noite. A noite significa trevas, escuridão. Na escuridão a pessoa se perde sem luz. Mais fácil de não saber a direção que tomar. Ficar sem saber se é para cá ou para cá a estrada a seguir. Então a primeira dificuldade é a treva da noite escura, no meio do mar profundo. Não pode sair do barco. Se sair, o mar é profundo, vai afundar. Vem mais outra dificuldade, que é a ventania que sopra contra o barco. A ventania é as ondas fortes, isso é uma grande tempestade que joga água dentro do barco. Agora eles estão com mais medo ainda. E aí vem mais outra dificuldade, que é se sentir sozinho, porque Jesus ficou lá na beira do mar, no outro lado. Jesus ficou lá, se sentir sozinho. Agora vem mais uma outra dificuldade, que é o sentimento de impotência. Quando a pessoa está na noite escura, além do mais no profundo do mar, capaz de afundar. Além do mais no meio da tempestade, da ventania e das ondas fortes, sem ter a capacidade de tomar uma direção, porque não sabe se o caminho é para cá ou para cá, sentindo-se perdido e sentindo-se sozinho, porque Jesus ficou do outro lado. Então a pessoa está se sentindo na total impotência. Quem sou eu? Quanto sou impotente, incapaz? Não sou capaz nem de tomar uma decisão na noite escura da minha vida, porque eu não sei qual é a direção. Está escuro, não sei se é para cá o caminho, para onde é o caminho, para onde é a direção. Então, se eu não sou capaz nem de tomar uma decisão, está tudo escuro e eu estou somente morrendo de medo, eu sou uma total impotência, eu sou uma total fragilidade, uma total fraqueza. Quem sou eu? Um nada no meio do mar, no meio da vida, no meio da história da vida, me sentindo só. Mas enquanto isso, Jesus estava dialogando com o Pai em oração lá no monte. Esse é outro momento da vida da gente. Quando você se sentir assim, no meio do mar da vida, capaz de afundar, ameaçado por tantas tempestades, ventanias, ondas, na escuridão da vida, sem saber que decisão tomar. Quando você se sentir assim, no meio de toda dificuldade, católico, cristão, não pense nunca assim: cadê Deus que não liga para mim? Eu rezo e Deus não está me ouvindo. Será que Deus existe? Nunca pense assim, porque pensar assim é o pior do ser derrotado.
além de você estar impotente, não pode nem tomar uma decisão, na incapacidade total, ainda questionar de Deus, sobre Deus, cadê Ele, onde está, por que não te escuta? Não questione assim. Por maior que seja a dificuldade, pense desse outro jeito. Está difícil, eu estou enfrentando uma tempestade, está escura a noite da minha vida, mas eu não estou sentindo nada da presença de Deus, mas eu sei que nosso Senhor Jesus está sentado à direita do Pai, conversando com o Pai sobre mim. Eu estou na conversa de Deus, o Pai e o Filho conversam sobre mim. Eles lá no meio do mar e Jesus orando no monte. Jesus estava orando, falando com o Pai, e Jesus falava com o Pai o quê? Qual é a oração que Jesus vai fazer ao Pai? Jesus vai falar ao Pai sobre a igreja. A barca é a igreja, os discípulos dentro da barca é a igreja. Então Jesus está conversando com o Pai, falando sobre os discípulos que estão atravessando o mar. Então é assim que nós cristãos pensamos hoje. Está difícil, eu nem estou sentindo a presença de Deus, parece que Deus não está me escutando não, mas eu não deixo de crer que Ele está lá no céu conversando sobre mim. O Pai e o Filho conversam sobre mim, e o Espírito Santo ainda está no meu coração me dando força para eu não perder nunca minha fé. Então eu sou o motivo da conversa de Deus. Está escrito na carta de São Paulo a Timóteo: Jesus é o único intercessor entre os homens e Deus. Se Jesus é o único intercessor, Jesus intercede por nós, reza por nós. O assunto da conversa de Jesus com o Pai é sobre nós. Então, que bonito saber assim: Deus fala sobre mim com o seu Filho Jesus. Jesus fala sobre mim com o seu Pai lá no céu. Ainda que a tempestade esteja grande, mas eu sei que eles estão resolvendo para mim, estão cuidando de mim, estão falando de mim lá no céu, estão olhando para mim, e eu não perco a esperança. Que bonito pensar assim. Nesse evangelho a gente aprende: estavam no meio do mar, mas Jesus está dialogando com o Pai. Pois bem, passa horas e horas, era de tarde, ficou a noite, deu meia-noite, deu 1h da madrugada, deu 2h. Que horas foi que Jesus veio chegar? Jesus veio chegar às 3h da madrugada. Diz assim: quando foi às 3h, Jesus veio caminhando sobre as águas ao encontro do barco. Observe como é bonito, como o evangelista quer nos ensinar. Se Jesus demorou tanto, é porque Jesus estava também nessa demora ensinando os discípulos que eles devem confiar somente em Deus, que eles passaram pelo sentimento de se sentirem impotentes na escuridão, na tempestade, para que eles saibam que não tem nenhuma segurança nesse mundo a não ser Deus. E por mais que eles procurem seguranças, eles são sempre impotentes, são sempre frágeis, são sempre fraqueza e necessitam sempre de Deus. Sozinhos não são capazes nem de tomar uma decisão na escuridão, porque não sabem a direção. Então eles também aprenderam. Enquanto Jesus demorava, eles estavam aprendendo. Assim é na vida da gente. Se a tua tempestade demora a passar, aprende que é Deus que pode te salvar. A tua confiança, tua segurança é Deus, nosso Senhor. Agora às 3h da madrugada, na delicadeza de uma misericórdia infinita, porque a misericórdia do Senhor é muito grande, Ele vem caminhando sobre as águas. E observemos isso: 3h da manhã, ainda está escuro. 3h da manhã, não se vê nada ainda é escuridão, ainda é treva às 3h, não está escuro? Ainda está escuro, não se consegue ver nada. Mais engraçado, eles viram Jesus, porque por maior que seja a escuridão da vida de uma pessoa, a única luz que pode brilhar é a luz de Jesus. Pode não enxergar nada, está tudo escuro, mas a luz de Jesus é mais forte do que qualquer escuridão. E por mais que seja pesada a treva da vida de uma pessoa, a luz de Cristo pode ser enxergada. Só não enxerga se não abrir o coração para Ele. Se continuar no teu ateísmo, se continuar no teu coração duro, não enxerga nada mesmo. Então, por mais escuro que estivesse, eles viram que Jesus vinha se aproximando. E ao ver que Jesus vinha se aproximando, caminhando sobre as águas, aí o medo dos discípulos redobrou, ficaram com mais medo ainda.
Por que ficaram com mais medo ainda? O que é que está escrito nesse evangelho? Eles disseram assim: é um fantasma. Como que se dissesse assim: agora já não bastava, a gente já está com medo da escuridão, a gente já está com medo da tempestade, a gente já está com medo da ventania, já está com medo de tudo, a gente já está se sentindo sozinho, impotente, tremendo de medo. Ainda mais para completar o medo da gente, vem um fantasma, uma alma penada, uma alma perdida, caminhando em cima das águas, que ninguém nunca viu alguém caminhar em cima das águas. Se fosse eu e se fosse você, a gente ia pensar a mesma coisa. A gente ia dizer: é uma alma perdida, saiu do purgatório, veio pedir oração a nós. E eles disseram isso: é um fantasma. E Jesus, irmãos e irmãs, com toda delicadeza, diz assim: sou eu. Mas antes de dizer o que Jesus disse, quem caminha sobre as águas é Deus. Se ele caminhou em cima da água, é porque ele é Deus. E Deus está acima da tempestade, acima das dificuldades da vida, acima das barreiras da vida. Deus está. Portanto, Jesus é Deus e cumpre o que está escrito no Antigo Testamento. O que é que está escrito no Antigo Testamento sobre Deus que caminha sobre as águas? Vamos lembrar agora. Está escrito em Jó, livro de Jó, capítulo 9, versículo 8. Diz assim no livro de Jó: sozinho ele estende os céus e caminha sobre as alturas dos mares. Sozinho Deus estende o céu e caminha sobre as alturas dos mares. Então, se Jesus caminhou sobre os mares, é porque Jesus é Deus. Salmo 77, o que é que diz o Salmo 77, versículo 20? Diz assim: no mar abriste teu caminho, tua passagem nas águas profundas, e ninguém conseguiu conhecer os teus rastros. Quem anda no mar sem deixar rastro? Deus. Salmo 77. E se Jesus andou no mar sem deixar rastro, é porque Jesus é Deus. Que bonito ver que essa passagem cumpre o Antigo Testamento, Salmo 77 e Jó, capítulo 9, versículo 8, dizendo que só Deus caminha em cima da água. Pois bem, agora que eles pensaram que era um fantasma, Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Como que dizendo: confia, sou eu. Quando Jesus diz sou eu, já lembramos da passagem da sarça ardente, quando Moisés estava falando com Deus e perguntou: como é o teu nome? Para eu dizer aos israelitas teu nome. Deus disse assim: meu nome é Eu Sou. Vá dizer aos israelitas que Eu Sou te enviou. Eu sou aquele que é, que era e será. Eu sou te envia. E quando Jesus diz assim: sou eu de Jesus, é o Eu Sou de Deus. E essa expressão é bonita, linda, que me enche de alegria, porque quando diz eu sou, é muito mais forte do que dizer eu existo. Porque eu existo, eu comecei a existir e parei de existir um dia. Mas dizer eu sou, eu nunca comecei, nunca terminarei. Eu sou, que queira, que não queira, que acredite, que não acredite, que busque, que não busque, que você tenha fé, que você não tenha. Eu sou. Não dependo que você acredite para que eu seja. Eu sou e pronto, está acabado. Então Jesus diz: sou eu. Não tenhas medo, coragem. Muito bem. Diante dessa passagem de Jesus, São Pedro faz um desafio a Jesus. Qual é o desafio que São Pedro faz a Jesus? Senhor, repare bem o que São Pedro disse a Jesus. E aqui eu já me lembro de outra passagem da Bíblia. Aquela passagem da Bíblia que está lá, as tentações no deserto. O diabo tentou Jesus no deserto e Jesus disse assim ao diabo: não colocará o teu Deus em prova, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, não coloque Deus na prova, não teste Deus. E São Pedro é ousado, São Pedro testou, São Pedro provou, São Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda eu ir também caminhando em cima da água, para eu acreditar, porque eu estou pensando que é um fantasma, mas prove que és tu mesmo. E Jesus disse assim: vem. Quando Jesus disse vem, Pedro foi, saiu da barca e andou em cima da água. Nesse momento,
observamos que Pedro caminha em cima da água, não é porque Pedro merece, não é porque Pedro tem essa dignidade toda. Pedro é fraco, Pedro é um de nós. Então, por que ele caminha sobre a água? Porque ele recebe a força do mestre. O mestre caminha sobre a água e dá ao seu discípulo poder de caminhar sobre a água. O mestre vence as tempestades e dá ao discípulo poder de vencer a tempestade. O mestre é vitorioso e dá ao discípulo poder de ser vitorioso. Então, vem Pedro, eu te dou poder, eu te dou a graça. É muito bonito ver que é o mestre que capacita o discípulo. Disse, vem, Pedro foi, recebeu a graça, caminhou. E quando está caminhando em cima da água, agora vem a grande tentação, minha gente. A tentação de Pedro é a tentação nossa também. Continuar fiel, acreditando e fiel à palavra do Senhor que disse vem, porque os ventos vão soprar mais fortes. Então, ou acredita na palavra do Senhor que te chamou, ou vai colocar a tua credibilidade na força do vento que sopra sobre você, querendo derrubar você. E se colocar sua credibilidade na força do vento, deixa de acreditar na palavra do Senhor e afunda. Pedro afundou, porque ele bem que foi caminhando, mas quando o vento soprou mais forte, aí ele teve medo e afundou. Isso é, não confiou o suficiente na palavra e acreditou que a força do vento ia derrubá-lo. E aí, deixando de acreditar na palavra e acreditando na força do vento, começou a afundar. E não é isso que acontece com a gente? Ao invés da gente confiar o suficiente na palavra do Senhor, a gente coloca credibilidade nas críticas que vêm contra a gente, nas tentações que vêm para derrubar a gente, nas barreiras que vêm contra a gente, nas pessoas que tentam desanimar a gente, naqueles que perseguem a gente, naqueles que apedrejam a gente, naqueles que querem passar a rasteira na gente. A gente, em vez de confiar no Senhor, a gente fica às vezes confiando na força do vento contrário. E o vento contrário é isso, tantas tempestades, até de pessoas que estão do lado da gente, mas quer passar a rasteira na gente, mas quer derrubar a gente, mas tem más intenções com a gente, mas critica a gente. E São Pedro, que pensou na força do vento, afundou, mas Deus é misericordioso, e aí Pedro tem sempre chance, nós sempre temos chance sempre diante do Senhor, e a chance é gritar, Senhor, salva-me. E Pedro gritou, Senhor, Senhor, salva-me. E Yeshua é o nome do Senhor. Jesus quer dizer Deus salva. Senhor quer dizer Kyrios, Senhor, Deus. E Yeshua, salva-me, socorre-me. Gritou pelo Senhor, pela identidade do Senhor. E o Senhor censurou Pedro dizendo, homem fraco na fé, por que duvidastes? E essa pergunta de Jesus é a pergunta feita a cada um de nós, quando nós fracassamos, quando nós deixamos de crer na palavra do Senhor, quando nós colocamos a confiança nas tempestades, na força do vento, na força da tempestade, na força dos contrários, e deixamos de confiar na palavra. Então, a dúvida vem, e o Senhor perguntou a Pedro e pergunta a nós, por que duvidas? Por que não confias? Sabe por que a gente afunda? Exatamente por isso, porque não confia. Porque o Senhor disse assim, coragem, e a gente não tem coragem, continua sem coragem, como a gente diz aqui no Nordeste, continua frouxo, cristão frouxo. O Senhor diz coragem, e a gente continua frouxo, sem coragem. O Senhor diz não tenhas medo, e a gente continua tremendo de medo. O Senhor diz, eu estou aqui, e a gente fica questionando, pensando, cadê o Senhor que não está aqui? Então, o Senhor diz, mas se a gente confiasse, a gente não afundava, a gente era mais forte. Mas porque a gente não confia, a gente escuta a palavra do Senhor que diz, coragem, e a gente continua com medo. Não tenha medo, continua com medo. O Senhor diz, vem, como disse a Pedro, mas a gente duvida. É a gente, o que é que a gente é? Um traste de dúvida, não é assim? A gente é uma porcaria de gente. Porque a gente duvida, a gente não confia. Hoje a gente está confiante, amanhã não está. Hoje a gente está com a fé entusiasmada, amanhã está vacilando. A gente é assim na vida. Então, se o tempo todo a gente confiasse o suficiente, a gente não afundaria.
E a gente poderia dizer: aconteça o que acontecer, eu não deixo meu Senhor, não deixo de acreditar, não deixo de confiar. E Jesus, nesse momento, pega pela mão de Pedro e coloca Pedro na barca. Tudo se acalma e todos dizem: verdadeiramente esse é o Filho de Deus, porque o lugar de Pedro é dentro da barca, e se Pedro tirar os pés da barca, Pedro vai afundar, porque Pedro somos todos nós, católicos. Se você tirar seus pés da barca, você vai afundar. Se você tirar os seus pés da igreja, você vai afundar, porque você só é alguma coisa, porque a igreja está te sustentando diante de Deus. Você pode ser até muita coisa para esse mundo, você pode ser até um doutor, pode ser até o filósofo, pode ser o professor da Universidade Federal de Sergipe, pode ser o que for, mas tirou os pés de dentro da barca do Senhor, você é um Zé qualquer. Porque quem sustenta a pessoa espiritualmente na graça é a igreja, que alimenta a pessoa com a Eucaristia, com a palavra de Deus, com a direção certa, dizendo: o caminho é por aqui. Mesmo que a sua vida esteja escura, você não sabe a direção, a igreja está pronta a dizer: a direção é essa, a direção é essa, a direção é essa. Assim como Pedro, não tiremos os pés da barca que é a igreja, porque nosso lugar é a igreja, e a igreja nos sustenta nessa vida até a vida eterna. E assim, amados irmãos e irmãs, nessa Semana Nacional da Família, que todas as famílias sejam firmes na fé. A barca da sua família, que é a sua família, não pode afundar. Viva o tema desse ano que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a decisão inteligente do profeta Jeremias e de todo cristão que quer ver a sua família em santidade. Toma essa decisão inteligente, na liberdade e na vontade, porque Jesus não quer que a gente tome decisão que não seja inteligente e nem forçado. Ele quer que a gente tenha liberdade, com vontade e com experiência do amor dele. Por isso que ele disse assim: se alguém quiser me seguir, se quiser, não forço ninguém. Se quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Assim, tome essa decisão, cada família, com inteligência, liberdade, vontade, e por ter experimentado o amor de Deus, pode dizer: eu e minha casa, já está decidido, nós serviremos o Senhor. Amém. Amém. Agora em pé, professemos nossa fé rezando o credo juntos.